André Aguilar, Personal Organizer, da 100% Organizer. Eu tenho recebido várias perguntas sobre cabide, que cabide que eu indico. Então, assim, tudo depende do espaço que você possui, da quantidade de roupas que você precisa pendurar, como é que são os seus varões, né? Se tem muita quantidade ou não. E aí, assim, não é pra sair comprando de veludo. Ele é lindo, né? É o cabide que eu uso aqui em casa, mas ele tem alguns senões, né? Porque tem certas coisas que super adiantam e tem certas coisas que não dá pra estar usando de veludo, a não ser com alguns acessórios que eu vou estar contando, tá? Então, vai com calma. E assim, vamos começar a falar que no de adulto já existem dois tamanhos, tá? O de 42 centímetros e o de 45. Por quê? Porque tem uma diferença entre o feminino e o masculino, digamos assim, porque tem homens que têm as costas mais largas. Então, de repente, se você vai pegar uma camisa de um homem que usa uma camisa G, por exemplo, né, um número 4, 5, e vai colocar num cabide de 42, vai ficar sobrando, né, vai dar aquela curvatura. A mesma coisa se você pegar uma camisa feminina e colocar num cabide de 45, vai ficar aquela coisa Robocop, sabe? Então tem que tomar um certo cuidado. Os infantis também é legal, porque às vezes se eu uso de adulto, coloco uma calça tamanho 36 até uma 40, ela fica sambando nesse. Nos infantis ela fica mais certinha, porque não tem todo esse espaço e você ganha aqui nessa distância também no varão, que aí embaixo de repente você consegue colocar sapatos, que é uma excelente solução, tá? Então a gente vai estar falando sobre os de veludo. As cores do cabide de veludo. Existem N cores no mercado, principalmente fora. Então você vai viajar, você vai achar assim, até com estampa. Eu já achei até marmorizado. É lindo. Só que assim, não é uma coisa muito bacana de você trazer a nível de, por conta de peso, hoje em dia até com a questão dos 23 quilos é quase que impossível. E assim, é muito difícil você saber exatamente a quantidade que você precisa, até para deixar na lavanderia, para não acontecer a mistura e tal. Então muitas vezes você vai viajar e você vai achar um roxo lindo, mas é uma cor que dificilmente você vai encontrar no mercado aqui. Então você vai ter que ficar o tempo todo ou voltando para lá, não sei se você tem essa disponibilidade, ou pedindo para alguém trazer, que não é uma coisa muito bacana, ou ter que substituir aqui por outras cores. Você pode substituir, não fica ruim, se você de repente usar então todos os seus roxos para as camisas e os seus pretos para calça, contanto que você mantenha um padrão ou vá intercalando, um roxo, um preto, tá? Mas toma cuidado com cores muito assim, diferentes, que de repente para substituir fica mais difícil. O bege suja? Suja, porque a gente vive numa cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que tem muita poluição, então por mais que você tenha um closet de fechado, com porta, enfim, sempre tem pó, não tem jeito, e o bege acaba, o pêssego acaba sujando mesmo. Aí você vai falar, bom, vou escolher o preto. Ótimo, mas me falaram que o preto, quando você coloca uma roupa clara, principalmente uma camisa branca, ele solta uma penugem. Ele solta? Solta. Então, assim, num curso que eu fiz da Carol Rosa, que é uma personal que eu adoro, ela deu uma dica muito bacana. Quando você comprar uma caixa ou, enfim, um pacote de cabide preto de veludo, antes de você usar, você passa um pano umedecido com álcool, tá? Passado isso, quando você for pendurar, já não vai mais acontecer de soltar a penugem. Isso é uma excelente dica. Outra dica importantíssima, tem vários modelos no mercado, tá? Esse aqui, tá vendo que ele é liso aqui, ótimo, e a espessura dele é fininha, então se você tem problema de espaço no seu varão, excelente solução. Agora tem uns no mercado que tem o tal do ganchinho aqui na frente. E aí o que acontece? Quando você pendura no varão, dependendo da quantidade que você tem, ele vai ficar grudando um no outro. E aí, na hora de tirar, fica aquela briga, né? E às vezes, um grudando no outro, né? E você acaba, por essa distância aqui do ganchinho, você acaba não economizando tanto espaço, por exemplo, igual um de acrílico, né? Você fica a mesma espessura. Então, na verdade, não compensou. Então, toma cuidado, se você tem espaço e dá para pendurar os de ganchinho, maravilha. Agora, se você tem um varão que precisa colocar uma quantidade muito grande de camisas, opte por esse que é liso e não tem o ganchinho, porque aí sim você consegue muito mais espaço. Bom, nos estreitos eu vou mostrar o que é legal, o que é ideal de você pendurar, porque como a gente tá mostrando, eles são estreitos, então não é tudo que tem peso que dá pra você colocar no seu cabide de veludo,
tá? Então, pra camisa masculina, excelente solução. Camisa de seda feminina, excelente solução, principalmente quando é uma regata, uma manga curta, que fica escorregando pelo próprio atrito do veludinho, isso faz com que não escorregue, tá? Então é uma excelente solução. Calças, vamos lá. Se você tem em casa um marido como o meu, que não tem a delicadeza de tirar o cabide do varão e pegar a sua calça, eu não recomendo o de veludo, porque eles puxam, né? E chega uma hora que o cabide acaba com a força, ele entorta. Qual a solução que eu dei aqui, já que eu padronizei todos os meus cabides, desculpa, e todos eles são grafite? Eu coloquei o tira-vinco, tá? Primeiro para não marcar, porque também tem essa questão que tem homens que não gostam da calça marcada. E como ele é muito estreito, ele marca. Então o tira-vinco faz com que não fique essa marca tão evidente, tá? E que ajude a deslizar para que quando ele puxar com essa delicadeza que eu falei, a calça, né, não estrague o seu cabide ou até não quebre o seu cabide de veludo. Agora, por exemplo, terno, casacos pesados, casacos de couro, eu não recomendo de forma alguma que você use o cabide de veludo estreito. Então tem duas opções. Ou você vai padronizar suas camisas, suas calças, suas camisas de seda nos cabides de veludo, até um vestidinho do dia a dia, saias, ok? E colocar os seus casacos e seus ternos em cabides de acrílico, cabide preto, enfim, ideais para este tipo de peça. Ou sim, existem no mercado, são mais caros, os cabides de veludo apropriado para este tipo de peso, tá? Porque se você colocar no estreito, vai estragar, vai entortar, vai quebrar seu cabide e a peça também, o seu paletó, ou seu blazer, enfim, vai ficar todo desengonçado, tá? Isso não é legal. Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado, assim, ele é lindo, mas tem que entender a funcionalidade de cada cabide, para que serve, tá? Porque senão você acaba gastando dinheiro e quebrando e estragando sua peça, enfim. Então, por exemplo, numa jaqueta de couro que tem um peso, imagina assim, você pegar, é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo bem, esdrúxulo, mas é o que acontece. É a mesma coisa que você pegar, falar pro seu filhinho de 5 anos, magrelo, carregar seu outro filho de 12, mais cheinho, de cavalinho. É o mesmo peso, entendeu? Então, o que acontece? Esses cabides já vêm do mercado com essa ombreira, e tem uns que a ombreira é vendida solta, e você só encaixa ela aqui dentro, tá? E aí sim, com este peso, com essa estrutura, você consegue pendurar um casaco de couro mais pesado ou um paletó, e aí não tem problema de estragar o seu cabide. Então assim, usem e abusem dos cabides de veludo, eles são lindos, só tomem cuidado então com a estrutura deles, para que você vai pendurar. Toma cuidado com casacos, com ternos, com as cores, não investe em cores que depois você não vai conseguir encontrar no mercado. Compre uma quantidade que você deixe um pouquinho em estoque na lavanderia, para quando subir, já subir de uma maneira padronizada e correta, tá? E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, coloca no canal que a gente responde.